Vejam bem, jovens, quando a gente trabalha com literatura, a gente também trabalha assim com a questão da história da literatura, pessoal. Então, percebam o seguinte, o texto literário, obviamente, se subdivide em estilos. Esses estilos individuais são influenciados, obviamente, por uma espécie de estilo de época, por um conjunto de fatores, um conjunto de preferências que acaba se manifestando majoritário em determinados momentos. Então, assim, quando a gente fala sobre história da literatura, diferente da história convencional, na história convencional, por exemplo, a gente estuda antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea, mas quando a gente fala sobre história da literatura, sobretudo quando a gente trata de história da literatura de língua portuguesa, aí obviamente a nossa história começa justamente quando a língua portuguesa começa a se desenvolver, pessoal. E quando a gente começa a tratar dessa questão da língua portuguesa se originando como um idioma, isso ocorre em meados da Idade Média, queridinhos e queridinhas do meu Brasil. Então vejam bem, quando a gente está tratando justamente de história da literatura de língua portuguesa, a maior parte dos livros didáticos começam a abordar a questão do trovadorismo, por exemplo. Quando a gente fala em trovadorismo, basicamente é um conjunto de estilos, assim como quando vocês observam a moda, e a moda muda a cada geração, a cada década. Você pode falar em moda dos anos 80, moda, enfim, dos anos 90. Há também uma espécie, entre aspas, obviamente, de moda do mundo literário. Então, a literatura também é influenciada pela época em que ela se desenvolve. Então, neste caso, a Idade Média produz um tipo muito específico de literatura em relação a Portugal. E quando a gente fala de Idade Média, obviamente, só existe Portugal ainda, que tem esse idioma. Não há um império português, ainda não há uma expansão das terras portuguesas. Então, quando a gente fala de trovadorismo, vai se restringir a Portugal. O início do trovadorismo é mais ou menos entre 1189 e 1198. As referências biográficas não são tão precisas, não são tão exatas assim, justamente por uma questão de dificuldade de montagem de biografia, de resgate de elementos. Mas enfim, o que é o trovadorismo então? Primeira coisa, a gente tem que pensar de onde surgiu esse nome, né? Trovadorismo vem de trovador, que é justamente um artista muito famoso na Idade Média. Então vejam bem, a partir do século XII começaram a existir, ocorreram, enfim, vários textos em um idioma muito parecido com o nosso português. Esse idioma é conhecido como galego-português, pessoal. Entendam bem, galego-português, porque ainda há uma mistura de dialetos dos povos gálicos, né, com o que hoje a gente conhece como língua portuguesa. Então, essa produção artística que se inicia em galego-português é chamada de trovadorismo, pessoal. Nesse período, a gente acaba por encontrar diversas e diferentes manifestações da língua, do idioma, né? Assim, a primeira coisa que a gente pode perceber, por exemplo, é a questão da prosa, que são contos de cavalaria, que são, enfim, né, narrativas cujo objetivo é exaltar a valentia, a coragem, a honra, os valores morais de guerreiros. Esses guerreiros muito comumente carregam a cruz sagrada de Cristo como norte moral. Então surgem daí todos os valores cavaleirescos, heróis que têm que salvar os fracos, os oprimidos, trazer a bondade e a justiça para o mundo. Inclusive, quando vocês pegam, por exemplo, filmes mais modernos, há todo um código de ética dos heróis que é herdado, por exemplo, dessas novelas de cavalaria, justamente nessas manifestações de prosa. Há também os poemas medievais que muito comumente são cantados, e justamente ao fato desses textos em verso possuírem mais popularidade por serem cantados, eles acabam ganhando maior destaque. Assim, nas aulas convencionais de literatura, a maioria da população era analfabeta, então o contato mais democrático que as pessoas tinham com os poemas era através da música, já que a música é mais facilmente memorizada e transmitida pela cantoria, pela oralidade, ok? Então os poemas eram cantados, eram acompanhados de instrumentos musicais. Normalmente as composições eram interpretadas por
trovadores, justamente esses artistas que compunham trovas, rimas. Trovadorismo surge daí, ok? Vocês têm então o seguinte: dois tipos de cantigas que se subdividem em outros dois tipos de cantiga, pessoal, tá ok? O primeiro tipo de cantiga é justamente as cantigas de gênero lírico, que por sua vez se subdividem em mais dois gêneros: as cantigas de amigo e de amor. Vamos começar, pessoal, com as cantigas de amigo, por exemplo. As cantigas de amigo têm uma origem mais popular, mais ibérica. Essa palavra amigo normalmente é entendida como namorado ou amante. Então veja, para evitar um escândalo, né, na sociedade, vocês têm aí, por exemplo, um amigo que serve como eufemismo para uma relação amorosa, física, entre homem e mulher, ok? A questão é que o ponto de vista do eu lírico é o ponto de vista feminino. Então é um eu lírico feminino, por exemplo, que vai fazer uma cantiga falando sobre esse amigo, que na verdade é um namorado ou um amante. E o que acontece, pessoal? Esse eu lírico feminino se manifesta e retrata suas angústias, suas dores, suas aflições, justamente por sentir saudades do namorado, por sentir saudades do amante ausente. Então, basicamente, é uma mulher que se sente sozinha, solitária, e sente saudade do homem com quem ela já teve um caso, que, enfim, ela amava e a deixou, né? Ou seja, o homem vai embora, o homem desaparece. Por que motivo, então, o homem iria embora? Por exemplo, a diferença de classes sociais. Essa mulher adivinha de uma classe mais popular, da plebe, enquanto esse homem era um cavaleiro, possui um certo grau de nobreza. Então, desde o começo, ele sabia que aquela relação seria uma relação fugaz, efêmera, justamente porque a sociedade medieval promove valores de uma sociedade estratificada e de classes sociais césseis, fixas, sabe, estáticas, paradas. Você não ascende socialmente, você não sobe. Mudar de classe social é exceção, não é regra. A grande ironia é que é muito mais fácil descer que subir, inclusive. Então, por exemplo, a mulher sente saudade desse amado ausente, que pode ter tido um chamado dever, teve que lutar em uma guerra, ou simplesmente pode ter ido embora para cortejar uma mulher nobre. A questão é que o amante vai embora e o eu lírico feminino lamenta e sofre com a saudade desse amor infortuno. Basicamente, essa voz poética feminina se dirige à natureza, ou se dirige a Deus ou às amigas. Mas enfim, é um tom de confissão amorosa, pessoal. É uma mulher que meio que está confessando um segredo a alguém. Essa pessoa tem que ser confiável, então tem que ser amiga, assim, uma confidente. A natureza, um girassol não vai contar um segredo teu a ninguém, então ela pode falar com o girassol, com a natureza ou com Deus. Vamos para um poema muito famoso, uma cantiga de amigo muito famosa, inclusive muito bonita, sabe, muito bem feita. Ondas do Mar de Vigo. Então vamos lá, ó. Ondas do Mar de Vigo, acaso vistes meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado, acaso vistes meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes meu amigo, aquele por quem suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes meu amado, por quem tenho grande cuidado? Queira Deus que ele venha cedo. Então veja, essa cantiga de amigo, por exemplo, possui um certo grau aí de repetição, justamente para ser uma composição mais mnemônica, mais fácil de ser decorada. E há também uma musicalidade que é embalada pelo ritmo e pela rima. Ondas do Mar de Vigo, acaso vistes meu amigo? Ondas do mar agitado, acaso vistes meu amado? Então vocês têm uma voz lírica feminina que tem um sofrimento amoroso por causa da saudade do amado ausente. E essa voz feminina se confessa à natureza, ao Mar de Vigo, ao mar agitado, e questiona, interroga por que esse amado está longe, por que esse amado tarda em voltar, porque
a pessoa quem ela ama, a pessoa por quem ela nutre amor, está tão distante, por exemplo, está tão ausente. Então, o sofrimento amoroso de alguém que sente saudades. Veja bem, nesse mesmo clima de cantigas líricas ocorre a cantiga de amor, que já tem uma origem um pouco mais requintada, sabe? Uma origem um pouco mais, sabe, de Provença, França, então é uma coisa um pouco mais aristocrática. Nesta cantiga de amor, um eu lírico masculino, pessoal, expressa o amor que sente por uma dama da alta corte. Às vezes, inclusive, essa mulher é casada ou já é prometida. Veja bem, a sociedade medieval não é uma sociedade de livre escolha amorosa. Normalmente as pessoas ricas, as pessoas da aristocracia, nem escolhiam com quem iam se casar. Eram os pais. Existem casos, inclusive, que pessoas já no ventre materno, pessoas no ventre materno já eram prometidas a outras pessoas, então não havia essa questão do livre casamento. E vocês têm aí um nobre que se apaixona por uma mulher muito, muito mais nobre que ele, tornando esse amor impossível, e o sofrimento dele advém do fato de que a mulher é muito, pessoal, distante socialmente dele. Essa mulher é, por exemplo, intocável, inacessível, intangenciável. Essa mulher, por exemplo, não pertence ao mesmo mundo do eu lírico, mas assim, ele pode vê-la, ele pode olhá-la de longe, ele pode suspirar por ela, mas ele não pode casar com ela, ele não pode ter relação nenhuma com ela, justamente porque ela é muito elevada para ele, no caso, muito elevada para ele. Veja bem, a sociedade de castas também faz com que, por exemplo, um simples cavaleiro não possa se casar com a viscondessa, sabe, com a arquiduquesa. Então, nesse caso, resta o eu lírico sofrer por amor e expressar a sua vassalagem amorosa, expressar a sua submissão. Em síntese, as cantigas de amigo apresentam um eu lírico feminino que lamenta a ausência do amado, que lamenta a distância do amado e confessa essa dor, confessa esse lamento à natureza, a Deus, a amigas confidentes. Por outro lado, as cantigas de amor tratam de um lírico masculino que se apaixona por uma mulher incrivelmente mais high society que ele. Então vejam bem, por causa dessa distância social, há também uma impossibilidade amorosa. Então o eu lírico confessa seu sofrimento amoroso, também confessa a superioridade feminina, a gente chama isso de vassalagem amorosa. Às vezes nem dá para saber se essa nobreza da mulher é efetivamente uma nobreza conferida pela sociedade aristocrática, ou se ele idealiza tanto a mulher ao ponto de vê-la como uma aristocrata inacessível. Então esse grau de nobreza dela pode advir de títulos ou também pode advir da idealização de um eu lírico que, enfim, né, considera essa mulher inalcançável, inacessível. A questão é que os dois eu líricos, nos dois tipos de cantiga, sentem esse sofrimento amoroso, que também é chamado de coita amorosa. Só tenham cuidado para não confundir a palavra coita com a palavra coito. A palavra coito é outra coisa, pessoal. Mas coita amorosa equivale a sofrimento amoroso, ok? Vamos para um exemplo de cantiga de amor. Cantiga de amor. É o seguinte: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós. E ai, minha senhora alva e de pele rosada, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto? Maldito seja o dia que me levantei e então não vos vi feia. Olha aqui que maneira engraçada de elogiar uma mulher. A sociedade medieval eventualmente é tão polida no discurso e, sabe, tão pudica, que no lugar de falar vi você belíssima, vi você bonita demais, não vos vi feia. Então, enfim, vocês têm aí uma confissão de um eu lírico muito apaixonado por uma mulher. Não necessariamente ele está se dirigindo a ela diretamente,
Às vezes ele tá vendo essa mulher de soslaio, tá vendo essa mulher distante, está sussurrando o seu amor a ela sem que ela ouça. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal. E a voz, filha de Dom Paio Muniz, parece-vos bem que me presenteis com uma guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós recebera algo, mesmo que de ínfimo valor. Veja que esse homem aqui, por exemplo, se submete à mulher, se considera inferior a ela, daí a vassalagem amorosa, e deseja ganhar alguma coisa dela, mesmo que seja de ínfimo valor, qualquer coisa dela, mesmo a coisa mais barata, seria muito cara. Então assim, a guarvaia, por exemplo, é um tipo de manto de cor vermelha usado pela nobreza. Ele aceitaria uma guarvaia dela para guardar com amor, Ele nunca recebeu nada dela, apesar de entregar todo o seu amor, nunca recebeu nada, nem nada ínfimo, e sonha com um manto vermelho luxuoso, mas nunca recebeu nada dela, por mais que tenha entregue a ela todo o seu amor. Ele só queria uma prova de amor, gente. É um cara apaixonado e na friend zone, ok? Vocês também têm as cantigas, enfim, líricas, que são de amor e de amigo, e também tem as cantigas satíricas, que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, pessoal, ok? Essas são as cantigas satíricas. E quando a gente fala de cantigas de escárnio, vocês têm aí uma crítica indireta, discreta, uma sátira que não necessariamente é pessoal, sabe, direcionada a uma pessoa específica. Às vezes é uma crítica social, às vezes é uma crítica geral, generalizada, no lugar de ser uma crítica pessoal. E geralmente a crítica pessoal direta é bem mais ofensiva. Então vejam bem, uma questão aqui, um exemplo de cantiga de escárnio. Ai, dona feia, olha que xingamento, pesadíssimo, pessoal, feia. Então na idade medieval, coisas como sua feia era uma ofensa terrível, sua boba. Aqui então é um poema pesadíssimo, pessoal. Tirem as crianças da sala, porque eu vou ler um poema pesadíssimo agora. Um poema incrivelmente, absurdamente, violentamente transgressor aí dos bons costumes. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvo em meu cantar? Mas ora, quero fazer um cantar em que vos louarei, todavia, e vedes como vos quero louar, dona feia, velha e sandia. Veja que algumas palavras são diferentes, né? Primeiro, neste poema, por exemplo, feia é só F-E-A, aí fica dona feia. A gente fala feia hoje. Aí você tem uma senhora que foi queixar do eu lírico, porque esse eu lírico nunca a louva, nunca entoa louvor a ela no cantar dele. Isso é um trovador. E esse trovador nunca elogiou essa mulher. E ela ficou brava, né? Por que você nunca me elogia? Por que você nunca faz uma canção para mim? Aí ele vai fazer uma canção para ela agora. Mas ora, quero fazer um cantar em que vos louarei. Esse louarei aqui, por exemplo, equivale a louvarei. Louvarei todavia, louvarei toda a vida, né? E vedes como vos quero louvar. Vede como vos quero louvar. Dona feia, olha o louvor dele. Dona feia, velha, sandia. Chamou a mulher de feia, chamou a mulher de velha, chamou a mulher de tula. Esse é o louvor dele, dessa cantiga satírica. Mas essa senhora não é, pessoal, uma senhora identificada. Você não sabe, por exemplo, quem é essa mulher, apesar de ser uma cantiga de crítica, enfim, né, mais jocosa, uma cantiga com um teor satírico grande. Veja bem, não há uma ofensa aqui gigante em relação a essa mulher, pessoal. Não, assim, vamos ver como é uma cantiga então de maldizer, em que a crítica é mais explícita, a crítica é mais pessoal, mais direta, mais ofensiva, e o vocabulário também é agressivo. Martim Gil, um homem vil, se quer de vós querelar, que o mandaste atar cruamente a um esteu, dando-lhe uns açoites bem mil, aquesto Martim Gil parece a todos muito feio. Vocês têm aqui algumas palavras esquisitas, né? Mas enfim, Martim Gil, um homem vil. Aí neste texto, homem é sem H,
Hoje homem, enfim, é com H, né? Vil é um homem mau. Se quer de vós querelar é brigar, arengar, que o mandaste atar cruamente a um esteio, que é, na verdade, um esteio, que é, por exemplo, uma espécie de madeira ou de metal, enfim, com a qual você apoia algo. Então, basicamente, é amarrar alguém em um suporte de madeira, neste caso. E depois disso, bater nessa pessoa, dar açoitadas, dando-lhe açoutes, no texto é açoutes, com U, hoje seria açoites, bem mil, batendo nesta pessoa várias vezes com um açoite, por exemplo. Aquesto, essa palavra não é uma palavra mais comum de hoje em dia não, meus queridos e minhas queridas. Aquesto, veja que talvez a principal dificuldade do trovadorismo seja a distância de algum vocabulário, uma palavra ou outra, mas, por exemplo, quando se fala em aquesto, é justamente aquilo que é adquirido através do casamento. Então veja bem, aquesto neste caso aqui seria falando que casou por interesse, casou por dinheiro, casou por dinheiro. Então aquesto martingil parece a todos muito feio, muito feio. Mais uma vez o feio sendo uma ofensa aí dos trovadores, né? Como a sociedade, a época era mais pudica em relação à ofensa. Vocês eram grandes mestres da ofensa, pessoal, na literatura de língua portuguesa. A exemplo de Bocage, a exemplo de Gregório de Matos Guerra. São xingadores natos. E na Idade Média esses xingadores não são tão natos assim não. É feio, bobo, essas coisas assim. Então eu diria que são xingamentos nível de Fundamental 1, quarta série. Que é, professora, Joãozinho me chamou de feia. Essas coisas assim, é o xingamento medieval. Também há, pessoal, na Idade Média, novelas de cavalaria. Então quem é que não gosta de novela, gente? Novela tem desde a Idade Média. A diferença é que as novelas de cavalaria, por exemplo, é um gênero de histórias que se divide basicamente em 3 temáticas. A primeira, por exemplo, é a temática bretã ou arturiana, que são histórias de Rei Arthur. Rei Arthur aí aparece em vários filmes, pessoal, vários filmes do cinema. Geralmente é um rei sábio e guerreiro que, enfim, né, luta para livrar a sua terra do invasor pagão. Mas existem muitas histórias que se envolvem com o Rei Arthur. Tem Tristão e Isolda. Tristão e Isolda tem um livro, obviamente, mas também tem um filme muito legal de Tristão e Isolda. Tristão e Isolda tem um livro chamado A Morte de Arthur. Enfim, esse A Morte de Arthur, por exemplo, foi adaptado para o cinema com um filme bem legal chamado de Excalibur. Então também A Demanda do Santo Graal, que é um livro muito legal. Há vários filmes, pessoal, que se envolvem, né? Há vários filmes que se envolvem com o Rei Arthur e, no geral, são filmes muito legais. Há uma segunda temática de novela de cavalaria que são chamadas do ciclo carolígneo. Olha que nome engraçado, carolígneo, que são justamente as narrativas de Carlos Magno e de seus 11 pares de França. Os seus 11 cavaleiros principais, os seus 11 mais nobres soldados. Veja bem, Carlos Magno foi uma figura que existiu no mundo real, tem uma biografia inclusive vasta para ele. Foi um rei que deteve o avanço islâmico na Europa e acabou se tornando um rei muito memorável, e a literatura foi muito feliz assim de laureá-lo com contos, com histórias, dentre as quais existe um livro chamado de Orlando Furibundo. Olha que nome esquisito, Orlando Furibundo, que é justamente a história de um cavaleiro famoso de Carlos Magno. Essa palavra furibundo, por exemplo, equivale a furioso, ok? Então seria Orlando Furioso, um cavaleiro de Carlos Magno que vai lutar contra os inimigos do reino. E há também uma temática do trovadorismo, que é uma temática clássica, né, que se envolve com heróis da antiguidade. Enfim, vejam bem, existe influência da Idade Média na literatura atual. Gente, tem um poema de Cecília Meirelles, que é uma poeta do nosso modernismo, que é chamado de Confessor Medieval. Esse poema é de 1960. Então veja, é um poema muito mais atual se você for levar em consideração a Idade Média.
Então esse poema tem o seguinte, ó: irias à baila com meu amigo se ele não te dera saia de cirgo? Cirgo é seda, pessoal. Irias à baila com teu amigo se ele não te dera saia de cirgo? Se te der apenas um anel de vidro, iria com ele por sombra e perigo? Irias à baila sem teu amigo se ele não pudesse ir bailar contigo? Irias com ele se te houvessem dito que o amigo que amavas é teu inimigo? Se a flor no peito sem saia de cirgo, irias sem ele, sem anel de vidro? Irias à baila já sem teu amigo e sem suspiro? Então veja, esse confessor medieval aqui meio que é uma resposta. Geralmente os poemas de cantiga medievais são uma mulher falando sobre o amado ausente. Aqui é meio, essa mulher falou com alguém e essa pessoa respondeu: irias à baila com teu amigo se ele não te der a saia de cirgo? Se te der apenas um anel de vidro, irias com ele por sombra e perigo? Irias à baila sem teu amigo se ele não pudesse ir bailar contigo? Irias com ele se te houvessem dito que o amigo que amavas é teu inimigo? Isso também tem alguma referência a algumas histórias medievais. Por exemplo, geralmente a mulher acompanha o homem no perigo. Se o reino está em guerra, enfim, a donzela do cavaleiro também corre perigo, pessoal. Então, se esse cavaleiro medieval não fosse um cavaleiro que desse um presente muito caro, fosse um cara de um anel de vidro no lugar de uma aliança de ouro, um anel de vidro, essa mulher que está sendo questionada agora, será que ela iria com ele através aí pela sombra e pelo perigo? E, por exemplo, se dissessem a essa mulher que o amigo é na verdade o inimigo, alguém de um reino inimigo, por exemplo, ou enfim, os reinos irão guerrear, será que ela iria com ele? Se ela soubesse que ele na verdade é inimigo dela? Então, enfim, é um poema de Cecília Meirelles em que se questiona esta questão aí uma espécie de resposta da moça que ouve, do confessor, né? Do confessor que ouve o lamento do eu lírico feminino da cantiga medieval de amigo, jovens. Bem legal isso aí, achei bem legalzinho. Para terminar a aula, pessoal, vamos ler um textinho aqui, mais um textinho medieval para vocês, que é uma cantiga de amor. Vocês têm o seguinte, ó: senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração, mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia que vos vi. Já que assim é, eu venho vos rogar que queirais pelo menos consentir que passe a minha vida a vos servir. A mulher está em um patamar tão superior, tão elevado, tão superior, que o eu lírico se contenta em passar a vida servindo essa mulher. No lugar de ser esposo, namorado, me contenta em ser seu servo. O nome disso é vassalagem amorosa. Muito bem, certinho, pessoal. Por hoje é só, é isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Essa é uma aula de literatura aí do comecinho, e a gente vai aí adequando literatura, texto, gramática, redação, essas coisas todas, certo? Então, jovens, meus queridos e minhas queridas, beijo no coração, ó, forte abraço e até a próxima aula, pessoal, ok? Até mais.